ele está mostrando aqui na sua palavra que as virgens loucas pediram azeite às prudentes, mas não puderam receber. Então é um preparo, é um ensino de preparação. A palavra de Deus diz que Jesus, ele está voltando. E a palavra de Deus nos ensina todos os dias para estarmos atentos, vigiando, orando, buscando a presença de Deus. Nos ensina a ter comunhão com Deus, nos ensina a estar atentos e não sermos loucos, mas sermos prudentes, apercebidos. E isso revela algo importante. Vai revelar para aqueles que estão nos ouvindo, revela para nós que a salvação e o preparo espiritual não pode ser transferido a ninguém. Então o preparo espiritual, a vida espiritual, a salvação, ela não pode ser dividida com ninguém. A salvação é individual. Por isso mesmo que a palavra de Deus fala no Salmo, que a salvação de um irmão, ela custa muito caro. O irmão não pode salvar o outro. Então, se a palavra de Deus mostra que ela custou muito caro e custou o sangue, a vida do Senhor Jesus, ela está dizendo: olha, não há como salvar uma outra pessoa. Não há como eu possa salvar os meus filhos, nem os meus filhos me salvar. Não há como eu salvar a minha esposa, nem ela me salvar. Não há como salvar alguém que partiu sem Jesus. E às vezes eu escuto em velórios e também quando as pessoas partem, as pessoas dizem: olha, que Deus tenha em bom lugar. Que Deus tenha em bom lugar. O bom lugar, o momento de buscar o bom lugar enquanto está vivo. O preparo para ir para um bom lugar, para ir para as bodas com o Senhor Jesus é enquanto está vivo. Depois de morto, a palavra de Deus diz: depois de morto segue-se o juízo, né? Então a palavra de Deus, ela vai deixar bem claro: não há bom lugar para alguém que não quis nada com Jesus. Não há bom lugar para alguém que não quis se reconciliar com Jesus. Eu estava observando esse cidadão ontem lá, ele quer se reconciliar, quer entregar a vida para Jesus. Não quero, porque eu tenho no meu coração desejos ainda carnais, eu tenho desejo ainda que me impede de seguir a Cristo. Então ele reconhece que o pecado, os desejos, tudo quanto ele ama e busca e quer, impede ele de seguir a Cristo. E assim tem muitos por aí que não querem mesmo se reconciliar. E pena, né? Que pena, porque se partir sem Jesus, a palavra de Deus mostra que não há salvação. Então a salvação é um preparo espiritual, não pode ser transferido. E Jesus aqui, quando ele está falando aqui, ele está falando Jesus não está só falando da volta dele. Jesus, ele está expondo um princípio universal. E qual é o princípio universal? Quem é você por dentro no tempo da espera? Define o seu destino. Já pensou? O jovem rico vai, vende tudo que tem e me segue. As prudentes continuaram com Jesus. As nécias, elas não buscaram ter essa comunhão com Deus. E portanto, a palavra de Deus está ensinando aqui. Ele está ensinando que Jesus vai voltar. Ele está ensinando aqui que ele está esperando que as pessoas, elas busquem a sua presença, que elas se reconheçam pecadores e que só Jesus salva e não há salvação em nenhum outro nome. Ele está esperando que você, dentro de você, você tem esse sentimento de espera, esse sentimento de saber que o teu rei irá voltar. Jesus
irá voltar para reinar eternamente. E se você não tem isso dentro da sua alma, no seu coração, que é o caso desse homem, o caso do homem rico, vai definir o destino. A palavra de Deus deixa bem claro. E isto é um final terrível. Um final terrível. No 10 ele diz, então elas saindo elas para comprar, chegou o noivo. E eis que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Um final terrível. A eternidade excluída, né? Então, excluída eternamente. Então, é um final terrível para aqueles que não querem Jesus. Jesus está mostrando aqui, quando Jesus voltar, a porta irá se fechar e muitos irão ficar excluídos. Muitos irão ficar fora do reino de Deus. Muitos irão lamentar, excluídos para sempre, excluídos das alegrias. Então, o Senhor Jesus está mostrando aqui que as bodas, havia uma festa. Ele faz aqui uma comparação, essa parábola aqui, de forma simples e profunda, para ensinar uma realidade espiritual. Ele está mostrando sobre um casamento judaico, mas também ele está mostrando aqui que as pessoas que estão apercebidas, buscando, sabendo, atentos para os acontecimentos que estão aí se propagando, as notícias que estão se propagando, estão atentos e sabendo que o nosso rei irá voltar. Jesus irá voltar. Então, essas pessoas que não querem Jesus, elas irão ser excluídas das alegrias, da glória vindouro, como está escrito em Apocalipse 19, 7. E a palavra de Deus mostra que uma festa está preparada para o seu povo. A festa já está preparada. E a palavra de Deus mostra em Mateus 22, capítulo 22, o 2, Mateus 22, versículo 2, 4 e 8, um ensinamento importante, como a festa está preparada. Então, em Mateus 22, 4, ele diz, enviando outros servos com estas ordens, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Então a festa está preparada, veja o convite, vinde para as bodas. E no 8 diz, então disse aos seus servos, está pronto a festa, mas os convidados não eram dignos. Imagine você, Deus olhar e ver que os convidados, você que foi convidado a vida toda, está sendo convidado a vida toda, tendo a oportunidade a vida toda de participar das bodas, de participar do grande banquete com o Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz, olha, esses não eram dignos. Eles foram convidados, mas não foram dignos. Eles não quiseram, eles não aceitaram. Por isso eles, todos que foram convidados, a porta está bem aberta para aqueles que aceitam. Então aqueles que não são dignos, eles sempre irão ter uma desculpa. Olha, não há um momento, olha, eu ainda sou muito jovem. O jovem rico, olha, eu tenho muita riqueza, não posso dar todos os meus bens. Era somente Deus estar ali fazendo um teste com ele. Muitos estão assim, muitos estão, olha, eu sou jovem, não posso entregar a minha vida para Jesus, porque isso é para os mais velhos. E os mais velhos dizem, não, isso é para os mais moços, eu estou muito velho. É o caso desse jovem, desse homem lá. Se ele partir, já sabe que ele foi excluído das bodas, da festa. Então a festa está preparada. Todos são convidados. Todos são convidados. É o que mostra Mateus 22, 4. Ele diz, enviou ainda outros servos
com esta ordem dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Eis que já preparei a grande festa. Um dia, quando Jesus voltar, todos quanto entregaram a vida para Jesus, se reconhecer o pecador, se reconhecer o pobre, cego, nu e miserável, que sozinho não pode se salvar, esses irão entrar nas bodas, porque já está tudo preparado. Mas, como a palavra de Deus diz, ela mostra que a porta está aberta. A porta está aberta. E a palavra de Deus mostra aqui, Jesus, ele usa o símbolo da porta. Ele mostra em João 10, 9, Jesus diz: eu sou a porta. Jesus está mostrando que ele é a porta. Jesus está mostrando que há um caminho, há como entrar na presença de Deus. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim, o único caminho de salvação é Jesus. Então a porta ainda está aberta. Aproveite a oportunidade, porque Jesus está chamando você para um grande banquete, para uma grande ceia, para permanecer na sua presença e ter grande alegria na sua presença. A porta está aberta. Não seja como as nécias, deixar para a última hora, e na última hora, não, agora eu vou ter uma vida com Jesus, agora eu vou entregar a vida para ele. É tarde demais. Não dá mais para se encher da presença de Deus depois que a porta se fechar. Então aproveite enquanto a porta está aberta. A porta está aberta para todos quanto querem entrar. A porta ela pode se fechar. E quando a porta se fecha, a morte. Hebreus 9, 27, a palavra de Deus, ela nos mostra justamente isso. Hebreus capítulo 9, versículo 27, a palavra de Deus diz que assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então veja que a palavra de Deus diz que depois que o homem morre, está ordenado para o homem, depois que morre, juízo. A porta fechou. Muitos irão sofrer juízo. Por isso que a palavra de Deus aqui em Mateus fala muito sobre o reino dos céus, o domínio de Deus, a autoridade de Deus, a soberania de Deus sobre os homens. A soberania de Deus para que possa assim convidar e arrebanhar homens e mulheres que queiram fazer parte do seu domínio. Mas aqueles que não querem, depois que morre, segue-se o juízo. Por isso que depois que morre não tem mais como salvar-se. Em Lucas capítulo 16, nós vimos uma história do jovem rico e do Lázaro. E nós vimos um no seio do Abraão, ou na presença de Deus, e outro no inferno clamando: olha, Senhor, manda pelo menos que molhe o dedo, a ponta do dedo na água e pingue na minha boca, porque eu estou em tormentas. E depois ele diz: olha, manda que vá na minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que preguem a palavra, para que não venham para esse lugar. Aí o juízo já está se cumprindo na vida dele. Então, para que o juízo de Deus, a justiça de Deus não venha sobre a sua vida e condene você a uma eternidade perdida, lembre-se, aproveite para ser prudente e se encher da presença de Deus, porque a porta, ela é larga, a porta larga que conduz à perdição. Então, a porta larga que conduz à perdição. O Mateus 7, 13, a palavra de Deus mostra que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que ele vai enlarguecer
cada vez mais a porta para que o homem entre por ela e se perca cada vez mais. E é isso que acontece. Muitos estão aí caminhando em direção à perdição, na porta larga, porque a porta larga não vai exigir nada. E devemos estar prontos. A palavra de Deus mostra em Hebreus 4:7, a palavra de Deus diz: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então hoje, se você ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus, como um azeite que enche as lâmpadas das prudentes, encher a sua alma, o seu coração, então a palavra de Deus, ele vai trazer gozo e alegria à sua alma, o seu coração, e não vai endurecer o coração. E às vezes as pessoas perguntam: como é que é endurecer o coração? Nós vemos que quando Deus tirou o povo do Egito, o Faraó, ele viu todos os milagres que Deus fez ali, as 10 pragas, ele viu os milagres, mas mesmo assim ele decidiu não crer, ele endureceu o coração. E as pessoas são assim, mesmo vendo Deus transformar vidas. Pessoas que usavam droga não usam mais, pessoas que roubavam não roubam mais, pessoas que estavam lá no tremedal de lama, bêbados, jogados lá, e de repente são renovados, restaurados, mas mesmo assim não creem. Elas decidem não crer, elas decidem não acreditar, elas decidem zombar, e com isso vão endurecendo o coração. Elas endurecem. E quando a palavra diz fechou-se a porta, uma porta oferece oportunidade para entrar ou ficar fora. Quando a palavra de Deus diz que fechou-se a porta, a mensagem está mostrando que Deus está oferecendo uma porta de entrada. Ou você entra ou você fica fora. E Jesus, ele mesmo se denomina a porta, que é em João 10:9, que nós lemos, que ele diz: eu sou a porta. Então a porta, ela está aberta. A porta está aberta para todos que quiserem entrar. Assim como nos tempos de Noé, no tempo de Noé, a porta da arca, ela permaneceu aberta. A Bíblia diz que Noé pregou durante 100 anos. Então a porta permaneceu aberta durante 100 anos para aquele povo incrédulo, para aquele povo que não queriam nada com Deus. Mas de repente veio-se o dilúvio, aí a porta fechou, e eles pereceram nas águas do dilúvio. A porta se fechou, então a porta ainda está aberta, assim como no dia de Noé. Aproveite a oportunidade. Não é dilúvio mais, mas é condenação eterna. Não é água mais, mas é fogo do inferno. Fogo do inferno. Eu vi outro dia uma satanista falando que, e estavam perguntando para ela: quando vocês morrer, vocês vão para onde? E ela disse: o meu mentor me falou e me mostrou que há um castelo, e nesse castelo ao derredor há fogo, e nesse castelo, ao entrarmos lá, nós iremos, tem sofrimento, mas tem fogo, mas vai ter alegria. E eu comentei lá: o diabo está te enganando. O diabo está te enganando, porque é assim que o diabo engana. Elas lançam engano. Eu já fiz parte de religiões, como diz afro, que não tem nada de afro, mas diz religiões afro. E lá eu perguntava como é que depois que morre, e eles diziam: olha, vão para Ruanda. E eu perguntava como é lá. Aí o demônio um dia me falou: olha, vai ter um do teu lado, outro do outro. Aí eu comecei a perceber e comecei a ler a Bíblia: nós vamos levar para o inferno. Então eles procuram enganar as pessoas,
Se vocês foram para a mitologia, eles acreditavam que iam para o Nirvana, um campo bonito de flores. Mas não existe Nirvana, não existe outro lugar que possa o homem descansar, a não ser na presença de Deus. Então aproveite que a porta está aberta. A porta é Jesus. A porta liberta, ela abre o caminho e espaço para você entrar, embora o caminho seja estreito, mas você entra deixando para fora toda a imundície do pecado, porque a Bíblia diz que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. E esse lavar é remido porque nós fomos comprados, foi pago um alto preço na cruz do Calvário para que o homem fosse salvo. Por isso que o homem é condenado quando não reconhece o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário, porque era para o seu sangue ser derramado ali, mas Jesus derramou o sangue, e Deus só quer que o homem reconheça o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, reconheça que tem um Salvador, reconheça que veio o Filho de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Então a salvação, a libertação do pecado, basta o homem entregar a vida para ele, basta o homem se dispor para seguir a Jesus e abandonar todo o pecado, porque a porta é estreita e ela vai começar a apertar e você tem que largar aquilo que não agrada a Deus. Imagine você querendo entrar na presença de Deus. Será que Deus iria aceitar alguém entrar com 10 cigarros de maconha e dizer: Jesus, deixa eu entrar aí, mano? E aí, cara, deixa eu entrar para eu queimar aí um baseado? É claro que não. Teria que renunciar a isso. Teria que renunciar aquilo que contamina a sua alma, a sua mente, queima os seus neurônios, impede de você ter um bom pensamento, fazer as ligações da sinapse e entender o conteúdo da Bíblia, entender o sentido da vida que é Deus. Então tudo quanto o homem ingere que queima neurônio vai prejudicar ele, vai deixar ele cada vez mais distante de Deus. Então olha, vai ter que abandonar, vai ter que deixar, vai ter que entrar na presença de Deus limpo, purificado, perdoado pelo sangue, pelo nome poderoso do Senhor Jesus. Só há um caminho. Então a palavra de Deus ela vai mostrar que há duas portas abertas, pelo qual o homem, por qual você entrará. É uma pergunta, né? Há duas portas abertas. Já imaginou? Agora ficou interessante, né? Já pensou agora o homem, agora é maravilha, hein? Tinha uma porta estreita, já que tem duas portas, e eu vejo assim alguns líderes aí pregar dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Não, todos os caminhos não levam a Deus, não. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E como a Bíblia está mostrando aqui que há duas portas por qual você quer entrar essa noite, tome uma decisão. Por qual porta? E as duas portas eu vou ler agora para você entender. Mateus 7,13 diz: entrar pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acertam com ela, são poucos. E a Bíblia fala disso. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitos inclinam o coração e decidem caminhar com Deus para poder ter a vida restaurada. Quer ter paz com Deus? Quer ter a vida restaurada? Entra pelo caminho estreito. Começa a renunciar hoje.
Comece a buscar força no Senhor para que possa ter um encontro real com Deus, ter uma vida digna e aceitável diante do Senhor. Se você observar nas bodas, a palavra de Deus mostra que depois de o Senhor ter mandado convidar todos, e ele diz: olha, esses não eram dignos, e mandou buscar, chamar nos valados, nas ruas, nas encruzilhadas, mandou chamar as pessoas, e vieram muitos, e lá na festa se encontrava alguém com vestes, e Jesus pergunta, que aqui é a figura do rei, diz: quem te permitiu entrar? Quem te chamou? E aquele homem emudeceu. A Bíblia diz que ele ficou mudo, e Jesus diz que ele como se fosse agora tivesse uma festa. Olha, o convidado: quem foi que te chamou, rapaz? Que vestes são essas? Porque as vestes são os atos de justiça dos santos. Quando eu falo santo, os atos de justiça irão lhe mostrar você santificado diante de Deus. Não é santo de madeira e de pau não, que não faz nada não. Então os atos de justiça são os atos de justiça dos homens e mulheres de Deus que decidiram a seguir a Cristo. E quando Deus olha e vê as vestes dada por Jesus, ele é aceito. Mas se o homem tenta entrar por si só, tenta procurar se justificar pelos seus próprios meios, Jesus olha assim e diz: não, olha, quem foi que te permitiu entrar? Quem foi que te chamou? Não te conheço, a porta fechou para ti. Olha, pega esse, amarra e lança lá fora, porque haverá choro e ranger de dente. E eu pergunto mais uma vez para você que está me ouvindo, que está na sua casa: qual porta você quer entrar? Qual porta você quer que os seus filhos entrem? Qual porta você quer que a sua esposa entre? Qual porta você quer que o seu esposo entre? Ou você não tem responsabilidade com a sua alma, e nem com a alma dos seus filhos, nem com a alma da sua casa? Deus irá te cobrar, porque a responsabilidade é individual, mas a responsabilidade ela se torna coletiva dentro da família. Um homem ou uma mulher, ela é exemplo para os filhos, ela aponta o caminho. Que caminho você está seguindo? Você quer que os seus filhos, a sua casa, ande no mesmo caminho, nos mesmos passos? Eu sei da história de um homem. Uma vez ele ia caminhando, ele ia bêbado, caminhando para o bar, ia cambaleando, e ele olhou para trás, e o seu filho ia pulando e cambaleando, pulando nas pegadas que ele deixara para trás, e pulando nas suas pegadas. Ele olhou e o filho estava seguindo o caminho dele. Você quer que a sua casa siga os seus caminhos? Ou você quer olhar para trás e reconhecer que você errou, você está errado, o caminho que você entra o largo está conduzindo a sua casa para a perdição? Ou você quer entrar pelo caminho da verdade, o caminho que conduz à vida? O momento é agora, o momento é já. O momento não é depois, porque depois que parte, segue-se o juízo. Que voz você quer ouvir de Deus? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, ou vindes, bendito do meu Pai. A escolha é sua, a decisão é sua. Infelizmente eu não posso salvar ninguém que está me ouvindo essa noite, eu não posso mudar a vida de ninguém, mas eu posso anunciar as verdades da palavra de Deus. Não é a minha verdade, não é a verdade da minha igreja, não é a verdade da religião, porque a minha igreja também não pode salvar ninguém. A igreja onde nós congregamos é consequência de nós termos um encontro real com Jesus, e nós congregamos juntos na presença de Deus.
porque a igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Então siga o Jesus, tome uma decisão certa essa noite, amém? Que Deus lhe abençoe. Nós iremos encerrar essa noite o louvor a Deus, né? Louvando a Deus para a honra e glória do Senhor Jesus. Depois nós iremos orar para finalizar. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Vamos orar para encerrar e segunda-feira nós estaremos aqui em nome de Jesus. Amém? Pai amado, que a gente louvar, agradecer, Deus, por esse momento, pela Tua palavra, Jesus. Queremos, Pai, em nome de Jesus, Deus, ser, Deus amado, como as prudentes, Senhor Deus, tendo comunhão contigo, com a Tua presença, com o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos enchendo cada vez mais da Tua santa presença. E que o Senhor Deus amado, Pai Deus, venha despertar, Senhor Deus, outras vidas, Senhor Deus, os Teus escolhidos, Deus, que estão nos ouvindo, para que tenham um encontro real, Deus, com a Tua presença, com o Senhor Jesus, venham ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que tenha salvação nesse bairro da Chapada, Deus, que haja salvação, Deus, nesse Brasil, que essa nação brasileira, Senhor Deus, em nome de Jesus, seja liberta, Senhor Deus, das trevas, em nome poderoso do Senhor Jesus. Coloca a mão agora assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.